Sejam então bem-vindos, estamos de volta. Esta é mais uma entrevista no âmbito das eleições autárquicas de 12 de outubro, sendo que a ERTS continua desta forma a receber em estúdio os diferentes candidatos, as diferentes candidaturas à Câmara Municipal de Tomar. Hoje é a vez de Tiago Serrano, cabeça de lista do VOLT Portugal, com quem iremos então falar dentro dos próximos 50 minutos, mais coisa, menos coisa. Iremos procurar perceber as motivações e objetivos desta candidatura, assim como as propostas para as diferentes motivações, os diferentes assuntos que marcam a atualidade do Concelho de Tomar. E feita esta introdução, começo então por saudar o nosso convidado, Tiago Serrano. Muito boa noite, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Nada melhor, digo eu, do que começar esta entrevista perguntando-lhe quais é que são então as suas motivações, o porquê de ter decidido abraçar esta missão, para já esta candidatura. Bom, mais uma vez, muito boa noite. Obrigado, de facto, por estar aqui. Eu diria que o ter começado e ter motivado esta candidatura começou muito mais há uns anos atrás. Eu desde sempre que me recordo, desde que era criança, junto do meu avô materno, que era um ávido leitor de tudo o que era jornais, e eu não tive jardim de escola, fui criado por eles, e até o primeiro ciclo, e eu recordo-me dele desde sempre ler-me jornais e fazer as suas críticas, e eu com 6, 7 anos não sabia bem o que é que ele diria, mas incutiu em mim este pensamento crítico, este pensamento de que nós somos mais do que meros cidadãos. Nós temos voz e faz sentido usá-la. E eu, quando começo a estudar, estudei sempre aqui em Tomar, inicialmente em Carregueiros, de onde atualmente ainda moro, e vim para Tomar, tirei o 12º, fui para fora, para Leiria, portanto para o Instituto Politécnico de Leiria, ali onde licenciei-me em Design de Espaços, e foi por estar a viver também noutras cidades, começava a perceber porque é que estas têm isto e onde eu moro não tenho, ou isto era uma boa ideia e nós não temos isto. Quando eu tenho esta oportunidade de poder passar por outro universo a nível europeu, ir por outras cidades e visitar outros países e perceber também o que eles aplicavam a nível local, e perceber que isto ou aquelas soluções eram boas soluções para ter em Tomar. E nestas minhas idas e regressos eu ia perdendo mais pessoas no meu grupo de amigos, estes amigos que saíam e que muitas das vezes atrás deles iam os pais, e esta parte em que eu começo aqui a ver que as coisas não estão propriamente bem, que não há propriamente uma direção, fez-me de facto encontrar no VOLT, também depois das minhas passagens noutras cidades europeias, perceber que o VOLT é algo com quem é um movimento com quem eu identifico-me bastante, e portanto faria sentido de facto aliar aqui esta campanha, naturalmente. Pronto, era a minha questão seguinte, e já respondeu-se de facto se identifica com o VOLT, com aquilo que o VOLT defende, ou se o VOLT acaba por ser aqui um caminho para atingir este objetivo de assumir essa candidatura à Câmara de Tomar. Já deixou claro, identifica-se com o VOLT. Quem ainda não está familiarizado com aquilo que o VOLT defende, como é que se pode aqui explicar em traços gerais? Então, admitindo que nós temos uma direita e uma esquerda, o VOLT é centrista. Nós temos uma enorme preocupação de olhar aquilo que é as nossas medidas com base na ciência. Portanto, para nós é muito importante vermos e analisarmos medidas que, por vezes, algumas possam ser mais de esquerda e outras mais de direita, e nós temos essa elasticidade. De facto, porque
que está muito no nosso, enraizado em nós, este motivo de construir pontes. Eu acredito mesmo que no panorama atual o Volt é quem tem melhor capacidade de construir diálogos à esquerda e à direita. Para além de termos esta visão prática, liberal, progressista e europeísta, eu acho que é difícil nós não identificarmos com o Volt. Tendo em conta as outras candidaturas, há alguma com a qual fosse mais fácil trabalhar? Outras candidaturas em que sentido? À Câmara Municipal. Exatamente. Acredita que há aqui também outras candidaturas que possam aqui também beber muito daquela que é a essência do Volt e com as quais possa ser mais fácil trabalhar? Sem dúvida. Eu acho que se nós tivéssemos outros partidos que de alguma forma conseguissem mostrar maior abertura para perceber aquilo que é e aquilo que o Volt é a nível europeu, nós estamos a falar de que é um movimento, é um partido que atualmente nós já temos 5 eurodeputados, temos mais de 200 eleitos pela União Europeia, muitas das nossas medidas são testadas e aplicadas já em outras cidades, já em outros países europeus, e isso permite-nos ter uma rede, entre aspas, de contactos, de conteúdo, de teste e até mesmo de medidas, e perceber quais aquelas que se adequam à nossa realidade, mas também ter sempre o cuidado de que o Volt, ao contrário se calhar de outros movimentos, dá-nos a nós muito mais liberdade para ver e acreditar naquilo que é a nossa visão local e de facto levá-la a bom porto. Portanto, sim, eu diria que há muitos partidos que deveriam, se calhar, espreitar melhor aquilo que o Volt defende. Permita-me recuar às eleições autárquicas de 2021, onde o Volt também concorreu à Câmara Municipal de Tomar e, na altura, obteve 220 votos. Pergunto-lhe qual seria para si um bom resultado. Efetivamente, a primeira vez, portanto, não é novidade este tipo de candidatura para nós. Nós já fizemos essa candidatura há 4 anos para um partido que tinha meses de existência. Eu diria que foi um resultado bastante positivo, e devo-lhe dizer que nós, neste momento, não estamos preocupados com resultados. Nós procuramos trazer soluções, procuramos trazer compromissos, e de facto para nós nesta candidatura focou-se muito numa necessidade absoluta de percebermos que há situações graves, e eu espero ter a oportunidade de poder falar sobre elas mais à frente, que estão a acontecer às famílias em Tomar, às famílias tomarenses, e a ver, pelo menos em meu redor, uma clara realidade de pessoas que estão a passar dificuldades nisto ou naquilo e não se sentem só ouvidas. E há pouco eu disse, admitindo uma esquerda e uma direita, e nós sabendo que estamos numa posição, e eu digo mesmo isto com todo o conforto, que eu acredito mesmo que o Volt neste momento é o partido que tem melhor capacidade de diálogo à esquerda e à direita, e é nisso que nós nos queremos centrar. Nós não estamos preocupados com os resultados. Quem definirá os resultados é o voto dos tomarenses, mais nada. E como é que os tomarenses podem interpretar o facto de termos perante nós o candidato à Câmara Municipal de Tomar, que também será candidato à Junta de Freguesia São João Batista Santa Maria dos Olivais? Como é que isto se explica? Explica-se de uma forma muito simples. De facto, foi uma decisão que nós tivemos, no sentido de perceber o que é que nós conseguiríamos construir aqui de bom e de verdadeiramente trazer soluções para estes 3 órgãos, porque nós estamos a candidatar-nos à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e à Junta Urbana, São João Batista e Santa Maria dos Olivais, e nós temos plenamente essa noção.
O Volt considerou que neste momento eu era a pessoa mais bem preparada para ir a estes 2 órgãos, e nós também temos nas nossas listas, portanto nós equacionamos muito bem esse cenário, e nós temos nas nossas listas precisamente pessoas que estão preparadas para assumir esse meu lugar, e depois o Volt naturalmente terá a sua decisão mediante o resultado, mas estamos muito confortáveis com isso, vou-lhe ser muito sincero. Estamos muito confortáveis com isso. Estamos mais não diria preocupados, mas estamos mais dedicados em mostrar realmente e em trazer inovação, porque sabemos que ela existe noutros pontos, e os exemplos que nós trazemos para o nosso programa eleitoral, muitos deles são baseados em situações reais, portanto elas resultam, e estamos mais focados nas soluções. O que nós vamos conquistar ou não vamos conquistar não é uma preocupação, mas eu, sendo candidato a estes 2 órgãos, posso lhe garantir a si e aos tomarenses que nós estamos completamente preparadíssimos, e as pessoas que vêm na lista estão completamente cientes dessa realidade. Pronto, coloquei-lhe esta questão porque é uma situação que é rara, e as pessoas... Não é rara, porque se você for a ver, nós atualmente também, peço desculpa ter interrompido, Força. Nós também atualmente temos este tipo de situações a acontecer no nosso concelho, com outros partidos, que também estão a ser cabeças de lista em 2 órgãos diferentes, nestas autárquicas. Aqui falava na ligação entre candidato à Câmara Municipal e também eu ser candidato à Câmara Municipal, ser candidato a uma junta de freguesia. Era nessa perspectiva que eu falava, e coloquei a questão porque parte da população pode interpretar esta dupla candidatura como a falta de elementos, ou dificuldade em encontrar elementos para formar as listas, mas já percebi que isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Eu posso dizer aos tomarenses que nós conseguimos, mais do que arranjar, entre aspas, pessoas para fazer as listas, trazemos talento, qualidade, trazemos pessoas com provas dadas, trazemos pessoas que são empresários locais, que são especialistas em economia, que são especialistas em arquitetura, que são especialistas em diversas áreas, desde a cultura, à causa animal, à nutrição e à saúde. Para além disso, eu posso lhe adiantar que nós temos outras pessoas, técnicos altamente especializados em certas e determinadas áreas, que não vêm nas nossas listas, mas são nossos parceiros. Esta candidatura é uma candidatura bastante ciente, sabemos muito bem ao que vamos, estamos muito bem preparados para aquilo que é a nossa candidatura, e as pessoas que nós temos nesta candidatura, pode-se dizer a segunda vez que volto-se candidato às autárquicas aqui em Tomar, é de facto uma equipa muito bem equacionada, muito bem pensada. Nós estamos a trazer realismo, nós queremos trazer respostas rápidas, e para isso contamos com talento, com pessoas que trabalham nas suas áreas, que dão provas dadas nesse sentido e que estão aqui para responder e ajudar os tomarenses. Muito bem, Tiago, então vamos aqui entrar naqueles assuntos que consideramos como estruturantes e que são extensíveis a todas as candidaturas, mas antes eu ia dar-lhe essa oportunidade para nos falar e explicar aquela sua expressão de há pouco, onde apontou para situações graves pelas quais passam então algumas famílias. Perguntava-lhe o que é que está aqui em causa, o que é que quis dizer com isto. Nós temos tido uma percepção, não só nós Volt, como eu acredito que é bastante transversal, porque nós temos muito essa informação junto das pessoas inclusive que vêm na lista e que as mesmas relataram, e que eu, ao fazer a leitura, eu quando olho para Tomar nos últimos anos, vejo efetivamente que nós estamos naquilo que eu chamo gestão corrente. Ou seja, aquilo que nós tomarenses sentimos, e em especial as pessoas ao meu redor, é que não há um plano estratégico de desenvolvimento para a cidade. E façamos o exercício. Se nós tivéssemos uma empresa,
ou um negócio nosso sem saber para onde é que vamos. E esta omissão que existe todo em torno daquilo que é este executivo PS contribui muito para isso. Mas mais do que isso, é quando nós começamos a perceber não só as pessoas a sair, mas começamos a perceber que estamos a ser ultrapassados por outros concelhos no Médio Tejo. E isto é um facto. Não há como desmentir isto. Por exemplo, nós podemos analisar a questão dos orçamentos que os outros concelhos têm tido, e a sua evolução é muito mais positiva do que no caso de Tomar. Eu posso dar aqui exemplos, por exemplo, o caso de Abrantes, o caso de Orém, o caso de Torres Novas, Alcanena. Portanto, nós não estamos a fazer aqui uma comparação com uma outra ponta do país. Nós estamos a fazer aqui a comparação com os nossos vizinhos. E isto é uma realidade. Nos últimos anos, este executivo do PS, que anda aqui muitas das vezes com certas omissões que para nós, cidadãos, muitas vezes não compreendemos, e esta alternância que nós temos assistido entre os últimos 20 anos, entre PS e PSD, só tem contribuído para travar o próprio concelho. Porque vem um, altera as regras do outro, e vem outro, altera as regras do anterior. E no meio desta alternância, as preocupações dos tomarenses não são ouvidas. E, portanto, isso leva-me aqui a um outro facto, que é a questão da população. O que é que nós vamos ser daqui a 20 anos? Ou melhor, daqui a 12, daqui a 25? É que nós estamos a falar que, segundo os dados do INE, nós perdemos mais de 4.000 pessoas, e 4.000 pessoas em 10 anos é algo que deve fazer-nos preocupar a todos. Nós temos preocupações bastante sentidas na própria questão da demora, da burocracia, na demora dos serviços camarários, e é em vários níveis. Eu posso lhe dar um exemplo, a título pessoal. Um familiar meu tinha uma propriedade para vender, que nós sabíamos muito bem, eu fiz a leitura, eu expliquei muito bem a situação, e foi-me demorado 6 meses para me entregar uma folha A4. 6 meses. Isto não é normal. Para além disso, nós temos que perceber que esta lentidão desmotiva os tomarenses, e basta falar com as pessoas na rua. E o Volt tem soluções para travar essa burocracia? Travar a burocracia, nós temos soluções para tornar a burocracia leve, tornar a burocracia muito mais próxima daquilo que é a necessidade do cidadão. E sim, junto do nosso programa, temos efetivamente essas medidas, onde, por exemplo, uma das quais é investir mais na digitalização dos serviços da própria Câmara. Pronto, esta é uma linha que será condutora a todas as candidaturas que têm a ver com a fixação de população, porque efetivamente são as pessoas que mais interessam numa governação. Perguntava-lhe se um presidente de Câmara por si só tem condições para criar medidas que sejam suficientes para permitir que uma família, que um jovem não saiam de Tomar, e é do local que estamos a falar, não saiam de Tomar para procurar oportunidades noutros concelhos. Deixe-me fazer a questão de outra forma. Se um presidente não tiver essas condições, quem é que terá? Não é? Nós temos que ter visão, temos que ter estratégia, temos que perceber o que é que nós queremos efetivamente que a cidade seja. Nós temos de trabalhar com os dados que nós temos atualmente e perceber o que é possível de se fazer ou não. Qual é a nossa estratégia? Qual é que é o nosso desenvolvimento económico? Percebermos onde é que nós estamos numa posição menos boa e o que é que nós temos de trabalhar hoje. Porque os tomarenses hoje, e Feliciano, se me permite, eu tive ontem a chamada de um cidadão nascido e criado em Tomar.
que me disse: olha, Tiago, eu não sei bem o que é que hei de fazer à minha vida. Eu liguei para a Câmara Municipal de Tomar, eu estou a ter muitas dificuldades em conseguir pagar a renda de casa, e eu sei que há programas noutras câmaras municipais em Tomar, noutras câmaras municipais no país, e eu fui a Tomar para perceber o que é que me podem dar. Porque eu não estou a dizer para me pagarem a renda, eu estou a dizer para me darem uma ajuda. E da Câmara foi reencaminhado para os serviços sociais. E nos serviços sociais não lhe foi dado uma única resposta. A resposta que lhe foi dada: vai ficar aqui em lista de espera, porque nós neste momento não temos capacidade, nem temos resposta para dar. Se a senhora quiser, pode ir ao IRU, inscrever-se e ver o que é que lá há. Se não é um presidente de Câmara que tenha que estar próximo dos cidadãos, que tenha que trazer medidas para que eles não percam o teto, quem é que será? Repare, isto é uma ponta do iceberg. Eu sei que muita gente, e acho que se a habitação não tivesse hoje, se calhar, a nível, na ordem do dia, a nível nacional, o que é que nós estaríamos a ver, efetivamente, nesse sentido, em Tomar? Nós temos o que de habitação? Nós temos 2 edifícios que ainda estão a ser construídos, temos um contrato que não nos é claro sobre a Quinta do Contador, que envolve empresas e grupos privados, mas realisticamente, Feliciano, aquela senhora no final do ano vai ficar sem casa. E eu pergunto: aonde é que está uma resposta para esta senhora que tem um filho menor? Nós temos que perceber que quando nós nos candidatamos para uma função como esta, temos que ter pessoas na nossa equipa, e felizmente o Volt tem, que nos venham ajudar e dar respostas às pessoas o mais rapidamente possível. É nisso que nós temos que nos concentrar. Eu recordo-lhe que, quando as últimas eleições, o executivo do PS fez de bandeira, na questão da habitação, queria fazer um levantamento sobre a habitação disponível, e que dessa habitação disponível, qual é que seria possível de adaptar para arrendamento acessível. Aquilo que nós conseguimos ter acesso, foi feito um levantamento. E agora, onde é que está os restos dos dados? Onde é que está a possibilidade de termos aqui habitação ou parcerias com os proprietários, para que de alguma forma a Câmara disponibilize uma bolsa de arrendamento? Que isso é uma das medidas que o Volt quer trazer. Esta bolsa de arrendamento. Ou seja, estas habitações estão a ser construídas na Choromel, em Marmelais, também projetadas para a Quinta do Contador. No seu entender, não são suficientes para fazer face às necessidades atuais aqui do concelho? Não são suficientes. Eu sei que há partidos, claro, porque a eles lhe convém, que vão dizer que sim, mas a realidade é que não. Tem alguma habitação disponível hoje? Essas bolsas de que fala, é uma solução para já? É uma solução de uma primeira linha. É uma solução de primeira linha que nós queremos realmente ver aqui implementado. No entanto, não é a solução definitiva. Nós, quando pensamos que temos de ter um concelho que tem que atrair, que tem que reter jovens e famílias, começa tão simplesmente como ter um teto. Eu tenho situações de pessoas, hoje, que vêm ter comigo e que, eu posso lhe dizer, inclusive este mês, vai sair tomar uma grande amiga minha, que, Tiago, eu tenho que sair. Eu estou num momento em que eu ou tenho dinheiro para ter um teto e comer, ou tenho dinheiro só para ter um teto e não comer. E, portanto, quem é que consegue ouvir isto de municípios que me ligam, através até das redes sociais, que me vêm expor os casos deles, com que cara é que acha que... Claro que nós queremos apresentar soluções, claro que aquilo que nós estamos a ver, aliás, aquilo que foi disponibilizado no orçamento deste executivo do PS, não foi inteiramente disponibilizado para a habitação.
E isto, claro, que não é muito simpático de vir a público, talvez, mas a verdade é que as pessoas que estão a passar por uma dificuldade e que o ponto-chave é terem um teto, nós, estamos a apresentar aqui que é necessário mais habitação acessível. No nosso programa teremos mais em detalhe, medidas concretas sobre isto mesmo. E nós defendemos que é absolutamente crucial termos mais 20% de habitação acessível. Só assim é que nós vamos conseguir estabilizar e baixar o preço dos imóveis em todo o concelho. Pronto, muito bem. Imaginemos, e aqui ainda abordando a permanência das pessoas no concelho de Tomar, imaginemos que há pessoas que até têm um teto, mas que não têm trabalho. Como é que aqui haverá a capacidade para atrair mais emprego, mais empresas? E esta é uma questão. A outra questão, se concorda com aquilo que tem sido feito para o desenvolvimento do chamado parque empresarial. É suficiente para as necessidades do concelho? Se é suficiente, a resposta é simples, não. O que é que tem de ser feito? De facto, muita coisa, porque quando nós falamos em reter e atrair jovens e famílias, não é só casas, de facto. Não é só um teto. Nós temos uma grande percentagem de pessoas que vivem em Tomar, mas que trabalham noutras cidades do concelho, ou que trabalham noutras cidades, até noutros distritos. Portanto, nós temos que também olhar a eles, no sentido de temos que dar melhores condições de vida e qualidade de vida nesse mesmo sentido, nomeadamente a nível de mobilidade de transportes. Na questão industrial, nós temos, e o Volt também apresenta isso no nosso programa, e eu vou falar aqui sobre isso hoje, o que foi feito no concelho, e quando nós olhamos aquilo que foi há uns anos ainda anunciado pela Anabela Freitas, da grande revitalização na zona industrial, o que é que foi feito verdadeiramente? Colocaram lá umas placas com uns nomes de umas empresas que até é muito difícil de se ver. Algumas das empresas já estavam desatualizadas, que já nem existiam. Temos ali um placar grande a dizer Indecita. E que mais? Aquela zona industrial está completamente limitada, no sentido em que nós temos lotes que estão bloqueados a nível jurídico, nós temos alguns que estão a ser de facto utilizados, e a própria organização do que temos ali na nossa zona industrial não está a ser insuficiente. Quando diz que é bloqueada, é porque não tem futuro? Aquela zona industrial, ela tem futuro. Ela tem que ser revitalizada, mas o Volt tem uma visão que vai muito mais além disto. Nós gostávamos muito de tentar perceber, porque o executivo do PS tem tentado criar a zona industrial no Vale dos Ovos há 6 anos, e nós gostávamos de ter informação porque é que está a demorar estes 6 anos. Sabemos que teve relacionado com as questões da revisão do PDM, mas e que mais? Então vem trazer aqui 2 soluções, e se me permita. Força. Nós olhamos à questão industrial com urgência. Entre outras medidas, para a questão da revitalização da zona industrial existente em Santa Cita, falamos assim, nós defendemos que é absolutamente importante apostarmos na opção Alto do Pintado. E isto porque, apesar que tem dimensões reduzidas, tem acesso ao nó da A13, mas permite dar uma resposta a empresas como, por exemplo, distribuição, empresas de logística, que possam se implementar ali. Mas é uma solução numa primeira linha também. Nós, após uma análise que fizemos, consideramos que o Vale dos Ovos, a nível de infraestrutura, é uma boa opção. Mas, porquê? Temos a IC9, supostamente em breve vamos ter a ligação da IC9 na zona da Batalha à A1, portanto, em 20 minutos temos ligação à A1, temos uma ligação ferroviária, que temos de tirar todo o proveito dela, mas olhamos para a zona industrial e aqui é que está mais um problema deste executivo. Falta de visão. O que é que Tomar tem neste momento a oferecer que os outros concelhos não tenham? É o nome Tomar? Efetivamente é um bom nome, mas temos que ser mais inteligentes.
temos de ter visão. E é nesse mesmo sentido é que nós propomos, e idealmente é a nossa visão na solução Vale dos Ovos, a criação, porque é aí onde nós, por exemplo, imaginamos a instalação de empresas como instalação de produção de componentes móveis, como de moldes, entre outras empresas, ou seja, empresas de maior escala. E é aí que nós vemos a possibilidade de criarmos um Tecnopolo, em parceria com o Politécnico de Tomar, para dedicar-se à investigação e desenvolvimento. Ou seja, é um polo que vem ajudar as empresas que se instalam naqueles lotes, naquela zona industrial, e que lhes vem contribuir em parcerias com vários projetos, tudo o que for de desenvolvimento e de inovação, para trazer essas ofertas. Além disso, nós queremos criar, e sabemos que é um projeto piloto nesse aspecto, mas vou-lhe dizer que o VOL traz muitos projetos pilotos, nós trazemos muitas novidades, que é a criação de comunidades energéticas industriais. Ou seja, mais do que convidar e disponibilizar-nos a estas empresas a instalarem-se em Tomar, não só pelo nome de Tomar, mas como pelas suas infraestruturas e sua localização, a possibilidade de termos este polo em parceria com o Politécnico, mas durante a sua instalação nestas zonas industriais, permitir, durante o seu período de atuação e existência, reduzirem custos na energia. Aquilo que nós sabemos, Feliciano, é que a nível de energia é das maiores faturas que as empresas têm. E se nós conseguirmos ser sustentáveis, verdes, amigos do ambiente e ajudar os nossos empresários a poupar. Permita-me perguntar-lhe por números. As pessoas gostam de números. Tendo em conta esses projetos de que nos fala, e permita-me aqui ter uma visão mais estruturante, 4 anos, 8 anos, qual o número de empregos estimado que esse conjunto de incentivos que o Volt propõe, esse conjunto de propostas que o Volt tem em cima da mesa, poderia criar? O emprego qualificado é uma prioridade para o Volt. Aliás, prioridades para nós é a habitação, o emprego qualificado, que está aliado à questão da economia, sim, e o ambiente. E nós não podemos fazer a questão somente, ok, então se estas zonas industriais colocassem aqui, se elas existissem, que emprego é que traria? Claro que o que nós temos reunido e que nos leva, de facto, a valores que nos apontam, vai muito depender, de facto, da realidade que nós vamos conseguir angariar. Mas, olhando, por exemplo, aquilo que é a realidade do Alto do Pintado, eu diria que a nível de empregos, nós poderíamos facilmente estar próximos do número de 200, 250. Aquilo que nós idealizamos para Vale dos Ovos, mais uma vez, depende muito, sim, das empresas que se instalarem, mas entre emprego qualificado e emprego bem remunerado, nós podemos estar a assistir a uma realidade que provavelmente ultrapassará os 500, 600 postos de trabalho. Depende muito das empresas. E é a Câmara, ou é à Câmara, a quem compete ir à procura dessas empresas, desses empresários? É à Câmara que compete criar condições e saber distinguir-se dos outros concelhos para dar melhores opções aos empresários, para que de alguma forma venham também dar condições aos tomarenses. Muito bem, e vamos ter outras oportunidades para perceber aqui neste campo precisamente o que é que o Volt ainda tem mais para nos oferecer. Permita-me agora centrar atenções na educação e vou aqui olhando para efetivamente os assuntos que mais mexem com o dia-a-dia das pessoas, da nossa população, perguntando-lhe
a educação é um direito a que todas as crianças e jovens, menos jovens têm, mas efetivamente também há aqui custos associados que alguns municípios, e porque falou e porque fez aqui uma comparação com outros concelhos, que alguns municípios têm por prioridade minimizar o máximo possível desses gastos que os agregados familiares têm com a educação, seja creche, seja pré-escolar, seja na compra de livros, de material, livros de fichas. Aqui há alguma política de incentivos que o Volt também tenha preparada para minimizar custos que as famílias tenham com a educação? Nós temos um programa que é muito focado em trazer soluções, em dar resposta às nossas prioridades e em ajudar o bolso dos temarenses. E no caso da educação, não é exceção. Nós temos plena noção que temos de ter uma resposta mais robusta e mais competente no sentido de resposta às crianças que estão desde das creches e que precisam ter aqui uma resposta mais robusta. No que toca às poupanças, eu penso que é bastante realista, é algo que nós estamos também a focar-nos na questão de algum material escolar, de torná-lo gratuito, principalmente material que seja considerado o essencial aos estudantes. Exatamente. Principalmente o ideal seria até ao 9º ano. Agora, se os outros concelhos minimizam esses custos, isso é com eles. Eu preocupo-me é com o futuro de Tomar. E o futuro de Tomar começa nas nossas crianças, nos nossos jovens. Em Tomar, precisamente, e permita-me voltar aqui a falar na globalidade de quem nos rodeia, Tomar tem um caso específico, que são as associações de pais que prestam um serviço que deveria ser a própria escola a fornecer, ou seja, temos empresas privadas, associações de pais a funcionar em território, passa a expressão, território público. Esta é a melhor solução para defender esses interesses dos pais e crianças e jovens? Nós no Volt temos uma relação muito próxima com o associativismo. As associações são parte das respostas, porque são cidadãos, são parte dessas respostas. E nós, como cidadãos, todos no Volt, sabemos bem essa responsabilidade. Sim, as associações de pais passam, de facto, por fazer esse acompanhamento que é importantíssimo, junto às nossas escolas, porque são eles que conhecem, juntamente com a própria escola em si, a própria direção da escola, conhecem mais ao pormenor a realidade, e eles conseguem, de alguma forma, estar mais perto de quem realmente precisa. Mas serem os responsáveis, por exemplo, por ATLs, pelo fornecimento de refeições, este é um modelo, como disse, acontece em Tomar e pouco mais. Justifica-se que tal assim continue a acontecer? Era isso que eu ia. Se calhar algumas associações existem e têm tido essa preocupação porque não têm resposta no outro lado. E, portanto, a essas associações, e é isso que eu ia dizer, cabe-nos a nós também fazer um melhor acompanhamento e disponibilização. Para mim, é absolutamente importante que todas as nossas crianças, todos os nossos jovens tenham alimentação. Nós temos situações de jovens que ainda hoje nós temos situações de ainda jovens que vão muito mal nutridos de casa e que muitas das vezes a alimentação que têm naquele dia é na escola. Não estou a dizer que é um número alargado, que é um número grande, mas é uma realidade. E, portanto, se a Câmara consegue, porque é algo realizável, trazer e trabalhar com estas associações, até mesmo para aliviar as pressões nestas associações de pais, é algo que é importante trazermos. Nós estamos a falar, mais uma vez eu repito, nós estamos a falar dos nossos jovens. Um dos motivos pelo qual eu estou aqui hoje é porque em vários sítios onde eu vou, desde o mercado, desde as ruas, as pessoas dizem-me sempre:
a gente precisa de jovens, a gente precisa de vocês. E, portanto, cabe a nós querer também dar todas as ferramentas para que amanhã esses mesmos jovens sejam a resposta para a nossa sociedade. Ainda sobre educação, permita-me só mais esta questão para tentar perceber a sua opinião sobre as intervenções que estão em curso, quer para a criação de um novo J.I. Raul Lopes, também uma nova creche, e a requalificação da Escola Gualdim Pais, que tem dado muito que falar pelo investimento e pela necessidade de fazer ou não. Pelo menos é isto que temos ouvido nas diversas reuniões de Câmara. Na sua posição, como é que avalia estas intervenções? A Raul Lopes, ela existia, o edifício estava bastante degradado, faz parte, vou-lhe chamar, de um complexo escolar, porque vai a outros ciclos, e a Raul Lopes era absolutamente crucial termos melhores condições, termos um espaço em condições de segurança para as crianças, nomeadamente da ATL, até mesmo para a preparação de refeições ou de lanche. Portanto, é uma resposta, para mim, para o Volt, a Raul Lopes é ponto assente. Na questão da Gualdim Pais, tem de facto movido muitos comentários, mas aquilo que cabe a nós e a nossa leitura no Volt é que qualquer investimento na educação não é um desperdício. Muito bem, está então respondido. Passava para a saúde, uma questão muito direta, uma vez que o tempo já começa aqui a ser precioso. Falar da saúde. Perguntava-lhe muito diretamente, a propósito da dificuldade no acesso aos cuidados de saúde primários, os médicos de família. No concelho de Tomar, nem todos têm médico de família. É de acordo que uma Câmara Municipal crie incentivos diretos para fixar médicos de família no respectivo concelho? Naquilo que é competência da Câmara, tem que haver uma resposta. Daquilo que não é da competência da Câmara, cabe à mesma fazer pressão junto dos órgãos decisores nacionais para que haja solução. E se a pressão não for suficiente? A pressão, se for bem estruturada e se houver estratégia, ela é eficaz. Mas se não for suficiente, e é nesse sentido que há várias medidas das quais nós defendemos, muitas já foram até amplamente conhecidas e outros movimentos partidários também as defendem, mas há uma coisa que aqui o Volt vem trazer, que é algo novo, e o Volt está muito focado em trazer novidades, que é a criação de um centro comunitário de saúde e bem-estar. Nós temos plena noção que, e aqui é importante, há pouco o Feliciano puxou, que as pessoas gostam muito de números, ora eu vou dar números. Nós atualmente, segundo dados do INE de 2019, nós temos uma relação de rácio de um médico para 323 habitantes. Esta relação de rácio de médico para habitante é inferior à nossa média nacional. Nós temos extensões de saúde, ou seja, são aqueles postos que estão nas juntas de freguesia, que os médicos reformaram-se, e isto também acontece no centro de saúde da Nabância, ou seja, os médicos reformam-se, não conseguem colocar médicos, e andamos a ter médicos a fazer percursos por certas freguesias, conseguem fazer consultas uma vez à semana, e às vezes é somente para o prescindível. E aqui tem de haver resposta, e tem de haver resposta, mais uma vez, naquilo que é melhores condições para estes profissionais, que não é só médicos que nós precisamos também de enfermeiros, mas a solução do projeto piloto que em Portugal, que o Volt quer trazer, é este Centro Comunitário de Saúde e Bem-Estar. É muito mais completo. E eu queria mesmo poder ter a oportunidade de falar nisto, que é, há pessoas que não têm de médico de família, não têm enfermeiro de família. E nós gostávamos, e vamos debater-nos sobre a necessidade da criação deste centro comunitário, que é, com burocracia leve, permitir que as pessoas possam se deslocar a esta unidade, que é uma unidade que vem prestar cuidados primários, onde será constituída por uma equipa mínima
de enfermeiros, de psicólogos e assistentes sociais. Ora, os assistentes sociais da Câmara nós já os temos. Portanto, vem dar esta resposta mais completa a nível de tratamentos, a nível de nutrição, de psicologia, de saúde mental e de acompanhamento social referente às questões de saúde. Em parceria com o Ministério da Saúde, isso seria uma medida... Seria em parceria com outras associações, com o Centro, aliás, com a OLS Médio Tejo, okay. A OLS também, aqui, portanto, os Centros de Saúde também de Tomar, e fazer parcerias com o Politécnico de Santarém, uma vez que eles têm enfermagem, de poder estes jovens que estão prestes a licenciarem-se e a formarem-se em enfermagem, de serem eles em regime de voluntariado e de aquisição de conhecimentos, fazerem este acompanhamento também com os nossos tomarenses, para concluir, e que é muito importante, que é, para nós, é absolutamente crucial dotar deste Centro Comunitário de Saúde e Bem-Estar testagens gratuitas a doenças sexualmente transmissíveis e termos melhor acompanhamento a pessoas que têm algum tipo de infecção de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, além de mais, trazer respostas junto da população jovem. Porquê? Porque nós temos assistido aos últimos anos em Portugal que a faixa etária que tem tido maior percentagem de infecções por doenças sexualmente transmissíveis é precisamente na camada mais jovem. E, portanto, nós temos que pensar já no amanhã. Temos de trazer soluções hoje para tratar as pessoas de forma humana, perceber que não existe nem em Tomar, nem no Médio Tejo algo deste género que nós estamos a propor. Nós estamos, no fundo, a transpor modelos da Suécia, da Noruega e da Finlândia, que é, no fundo, garantir que estas pessoas são tratadas de forma humana, que as pessoas têm conhecimentos, que as pessoas têm a quem se dirigir. E, que é muito importante, este centro deveria ter um horário mais alargado. Tudo isto parece que, ok, é muito bom, mas para que é que serve efetivamente? Serve porque se nós apostarmos na prevenção, cuidarmos mais da nossa população, dos nossos tomarenses, dos nossos jovens, estamos a aliviar a pressão nos centros de saúde em Tomar e nas urgências em Tomar. E isto é olhar também aos nossos profissionais de saúde. Pronto, acreditando na mais-valia dessa solução, mas também prevendo que não seja facilmente implementável com o tempo, vai demorar, é algo que demora a ser implementado. Volto à minha questão inicial, agora para ser mais claro. Se começarem a faltar médicos de família, a Câmara deve dar incentivos financeiros, deve pagar renda, água, luz, para convencer os médicos a instalarem-se? Sim ou não? Sim. Pronto, muito bem. Ficamos então com a sua posição. Agora, Tejo Ambiente. Também é uma das situações que mexe com a atualidade. E falando apenas de Tomar, muitas pessoas se queixam dos sucessivos aumentos, chamo-lhe da fatura da água, se bem que haja também os resíduos e o saneamento. No seu entender, no entender da sua candidatura, faz sentido que Tomar continue agregado a esta empresa intermunicipal? Nós temos nesta empresa intermunicipal, ela nasceu já de si com dados que podiam ser melhores. E, portanto, é difícil ter sucesso numa coisa que já necessitou de injeção de capital direto, e isto mostra que esta empresa em si, de duas uma. Ou ela é reformulada e revitalizada, ou o volte é da posição de sermos a favor de colocar um referendo local em Tomar, da continuidade desta mesma empresa nos moldes atuais, sim ou não. Isto, o que nós temos a acontecer, leva-me a outra questão, que tem a ver com a questão da poluição. Toda a gente já falou da poluição no Rio Nabão. Para mim, já lá vamos, tinha aqui também para falar da poluição do Nabão, mas
Vamos admitir que nessa auscultação a população decidia que seria melhor sair da Tejo Ambiente. Já que ouvimos, várias vezes ouvimos, e porque este tem sido um assunto muito discutido, que essa decisão iria custar milhões aos cofres municipais. Mesmo assim, sair seria a opção? Quanto é que tem custado atualmente? Quanto é que já não custa atualmente? Quanto é que não custa ao bolso dos temarenses? E haveria depois capacidade para tomar por si só, fazer as obras que tanta falta fazem? Sabe, aliado à questão da habitação, o grave erro que este executivo do PS tem feito é o não saber aproveitar os fundos europeus, nomeadamente do PRR. Vão acabar no primeiro semestre do próximo ano e nós temos pouco ou nenhuma resposta da habitação, de industrial e da economia é o que todos nós já sabemos, estagnação. A Tejo Ambiente tem aqui uma oportunidade, inclusive, de se repensar nessa possibilidade. Efetivamente, nós estamos a favor que, nos moldes atuais em que esta empresa se está a fazer, e o peso, o custo que tem representado nas faturas aos temarenses, tem de haver mudança. E essa mudança passa por repensar aquilo que é esta empresa. E que serviço é que verdadeiramente está a prestar aos temarenses. Feliciano, nós temos pessoas no concelho em Tomar que não têm saneamento, mas pagam-no. Porque se o contrato for de 2015 até aos dias de hoje, não há opção de regatear. Mas elas não têm saneamento, mas pagam-no. Com a promessa que vai lá 2 vezes ao ano gratuito despejar eventualmente fossas sépticas que tenham. Nós temos situações no concelho que durante os meses de verão há dias, se não mesmo semanas, que a população não tem água. Diga-me se isto é uma empresa que está a funcionar bem. Nós temos de trazer resposta às pessoas e temos de colocar na mão das pessoas todas as ferramentas para que a água, que é um bem essencial, seja uma resposta eficaz e que esteja presente e junto das pessoas. Muito bem. E as pessoas que, no seu entender, deverão ter a última palavra sobre aquilo que poderá ou não acontecer relativamente à Tejo Ambiente. Falando então do Rio Nabão, são sucessivos os episódios, mais durante os meses de chuva, em que somos confrontados com situações de poluição. E agora, isto é um facto, a ETAR de Ceiça não tem capacidade, não tem separativos que possam permitir a separação dos domésticos, dos esgotos domésticos, com aquela que são as águas da chuva. Até quando é que Tomar poderá permitir que este cenário, que infelizmente muitas vezes vemos, possa continuar? Até quando? Eu não sei se a resposta for Partido Socialista, porque nós temos assistido nos últimos 3 mandatos. Foi feito promessas de tudo, foi notícias em meios de imprensa nacional, já correu os nossos jornais e rádios de manhã à noite e efetivamente foi tornado público, foi feito algumas reformulações nesta ETAR, porque toda a gente já sabe que o problema principal vem dali. A APA é sempre escape de desculpas, é a APA. Depois nós temos este continuar de promessas de investimento que nós não os vemos em lado nenhum. A Tejo Ambiente, que há pouco acabei de referir, é nada mais nada menos que a entidade gestora desta mesma ETAR. Para além disso, nós não podemos centrar só na crítica. E infelizmente aquilo que nós temos assistido nestes últimos 4 anos é que o Partido Socialista não está a conseguir trazer respostas eficazes, porque ele fez investimentos nas infraestruturas, mas nós temos registros fotográficos de janeiro, de fevereiro e de março. O problema está cá, está na mesma. E portanto, o que é que nós percebemos? Que a própria oposição também não tem sido resposta. E o Volta Aqui alerta para o seguinte: sabemos que a ETAR está no Conselho de Orem. Presidente do Conselho de Orem até é da mesma cor partidária que a oposição. ETAR no Conselho de Tomar, mas serve o Conselho de Orem. Sim, foi feito um contrato de cedência de território precisamente para instalar a ETAR.
Pronto. Mas para todos os efeitos, ela dá a resposta, não é Tomar. Ela dá a resposta ao Conselho de Orem. E, portanto, a oposição aqui também devia ter o seu papel de entendimento, de encontrar um entendimento facilitador. Porque, repare, a poluição no Rio Navão, como outras situações em Tomar, não interessa nem um nem o outro. Interessa é resolver. E é isso é que nós estamos aqui para nos dedicarmos. E temos solução para isso mesmo. Agora, é efetivamente importante que todos os partidos se reúnam num consenso de trazer soluções. Já agora diga-me lá a solução, porque o tempo já não é muito. Olha, há pouco, no início, o Feliciano perguntou se nós estaríamos bem e as pessoas nas nossas listas efetivamente teriam esta capacidade até referente à questão da urbana. Nós temos técnicos que não estão nas nossas listas, mas são especialistas nesta mesma área. E precisamente nós tivemos a oportunidade, entre estas e outras questões, de debater. E, portanto, aquilo que nós propomos, o VOLT, é da construção de um reservatório que seja usado em períodos de maior fluxo nas linhas de água. Este reservatório vem, no fundo, estancar este fluxo que chega a etar. Portanto, ele vem, de alguma forma, pondo estas águas contaminadas de reserva, dando espaço para a mesma etar de ter o seu tempo para fazer o tratamento e a correta libertagem para as restantes linhas de água. Este é uma das nossas soluções. Outra é aquilo que, se calhar, se o Partido Socialista e se os próprios municípios responsáveis, nomeadamente Semar, Orem e a própria Tejo Ambiente, pensarem que nós temos um problema, mas se nós formos mais inteligentes, e aqui outra vez a questão de falta de estratégia, falta de visão, se nós apostarmos em economia circular, nós temos aqui um problema hoje que amanhã pode dar dinheiro aos dois concelhos, nomeadamente se apostarmos em adaptar esta mesma etar com infraestruturas para produção de biogás ou reaproveitamento de águas para rega ou até de valorização das suas lamas. Nós temos aqui uma oportunidade que podemos mostrar à nossa região, ao nosso país. É um projeto piloto que o VOLT quer trazer para aqui. Mais uma novidade, que é precisamente nesse aspecto. E se nós, já que estamos tanto preocupados com o investimento que nós vamos ali gastar, e quem é que vai pagar o quê? Porque ninguém se quer chegar à frente, mas o problema continua lá. Então, porquê que nós não pensemos de facto que vamos fazer um investimento, mas sabendo que nós podemos tirar amanhã retorno desse mesmo investimento? É visão. É visão que tem faltado. Muito bem, então, reta final, agora não o vou condicionar com qualquer questão. 2 minutinhos para acrescentar aquilo que entender como útil. Ok. Nós, efetivamente, temos um programa que vem dar aqui respostas a vários problemas e eu acredito mesmo que aquilo que representa a nossa candidatura é nesta linha de vir criar diálogo. A nossa equipa é composta por cidadãos ativos, cidadãos. São esses que têm voz e são esses que juntam as pessoas que querem trazer soluções. Muitos deles são independentes, em áreas tão relevantes como aquelas que eu já referi, desde a economia, o ambiente, desde a cultura, entre outros. Nós queremos olhar aos nossos empresários com uma visão de amanhã, que sabem e que sentem que seja o PS ou o PSD, vai tudo ficar na mesma. Já o foi no passado. E, portanto, o VOLT, neste momento, representa a única candidatura ao centro, com capacidade de diálogo da esquerda à direita, que sabemos bem que conseguimos trazer essa resposta e somos essa resposta. Pessoas que perderam a esperança na política local e que muitas das vezes vão sair ou que saíram e que querem regressar, nós entramos nestas eleições não como uma força de protesto, mas com um sentido de responsabilidade e com uma capacidade de diálogo com a oposição e executivo.
Estas responsabilidades que nós queremos apresentar aos tomarenses são respostas rápidas, urgentes, e uma coisa vou-lhe dizer muito sincero: não contem connosco para alinharem promessas de 12 ou de 25 anos que vão ficar perdidas no tempo. Estas eleições para nós não são uma meta, como há pouco no início referiu quais são os nossos objetivos de votos. Não é uma meta para nós. É sim um ponto de partida. Nós queremos renovar, revitalizar a cidade, e nós temos a plena convicção que o Volt é a solução europeia com uma visão local. Muito bem, obrigado pela sua disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Aqui ficamos com as ideias, as motivações, os objetivos que a candidatura de Tiago Serrano, candidato pelo Volt à Câmara Municipal de Tomar, estão em causa as eleições autárquicas de 12 de outubro. A ERTS continua a acompanhar-se a par e passo tudo aquilo que diz respeito a este sufrágio. Voltaremos numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a ERTS.